Hoje fazemos quase um 2 em 1, vamos receber os infantis de União em futebol de 9, mas também em futebol de 7. Temos aqui alguns jogadores que aceitaram o convite e da equipa técnica temos os treinadores Bruno Galvão e Mauro Delca, de uma equipa técnica que também é constituída por João Borrazeiro, que infelizmente hoje não pôde estar connosco. Mas começamos por falar com os treinadores, com o Bruno Galvão, que também nos fez o favor de dar-nos aqui algumas dicas sobre os jogadores. Bruno, temos aqui duas equipas a jogar em dois planos, futebol de 9 e futebol de 7, e ambas muito perto também do topo da classificação. No futebol de 9 estamos em quarto lugar, com 25 pontos, empatados com o Atlético de Reguengos, ainda alguns pontos, é verdade, das duas equipas que estão em primeiro, Canaviais e Lusitano, que têm 33 pontos, e depois no futebol de 7 estamos em terceiro lugar, mas na luta pelo primeiro lugar estamos a apenas 2 pontos do primeiro classificado, que é o Santo António, com o Juventude em segundo lugar com 17 pontos. Antes de mais, como é que é também a vida e a experiência que é feita com estes jovens nos treinos, nos jogos, que são idades que às vezes não é fácil, não é? Como é que tem sido esta experiência? Então, antes de mais, boa tarde e queria agradecer o convite à RNA por estar aqui. Tem sido uma experiência positiva, é a minha primeira experiência como treinador, estou a fazer o estágio da universidade, sou aluno de desporto e tem sido complicado por vezes gerir o número de jogadores para jogar ao sábado e ao domingo, porque isto são duas equipas, mas acima de tudo somos só uma, porque treinamos todos juntos e puxamos todos uns pelos outros nos treinos. E como você disse, estamos bem classificados nos dois campeonatos, está a ser um campeonato, no geral está a ser positivo, estamos a conseguir fazer evoluir a equipa, jogo para jogo nota-se, comparando com o início, começámos mal os dois campeonatos, o de futebol 7 e o de futebol 9, ali o primeiro mês não ganhámos jogo nenhum, foi só derrotas, mas a partir daí veio uma série positiva e isto tentado encarrilar. E a equipa motivou-se, não é? Verdade. E com esse arranque menos positivo, como é que a miudagem viveu esse momento menos positivo em termos de arranque? Ouvia-se coisas do género, somos das piores equipas que aqui há, se não ganhamos este, não ganhamos a ninguém, mas tentei sempre mostrar uma palavra positiva e sempre a dizer, nós a partir do momento em que representamos um clube como a União, temos que estar sempre nos lugares lá de cima. Enquanto eu fui atleta cá da formação da União também, foi sempre a mensagem que me passaram e foi a mensagem que eu tentei passar para eles também. Jogo a jogo temos que ganhar, ter a melhor classificação possível e, se for possível, sermos campeões. Neste momento está um bocado complicado no futebol de 9 sermos campeões, a fase final do futebol de 7 tudo é possível, vamos a ver, mas pronto, acima de tudo o trabalho penso que está a ser positivo. Um trabalho que obviamente também tem coisas que são desafiantes e que também trazem a cada treino, a cada jogo, dificuldades. Quais são as maiores dificuldades? Maiores dificuldades, por exemplo, orientar um treino com 25 atletas em metade do campo do Plato, penso que é uma das grandes dificuldades que eu por vezes tenho. Deixa cá haver mais dificuldades. Nestas idades, por vezes há aqueles, como nós estamos num choque de gerações, que é a geração 2006-2007, por vezes há aquela coisa dos grupinhos se dividirem dos mais velhos com os mais novos e pela primeira vez eles estão-se a juntar os dois, porque estão habituados, vieram dos Benjamins, que era Benjamins A e B, e agora chega-se aos infantis, juntam-se duas gerações. E isso por um lado tem sido um desafio porque há muitos que ficam mais envergonhados porque estão com os mais velhos, não estão habituados a estar num grupo maior, mas penso que com o tempo isso tem mudado. Pronto, no geral foram essas as duas dificuldades assim que eu tive mais. Ou seja, pôr 25 jovens a treinar em meio campo, aquilo para arrumar não deve ser nada fácil. É um pouco pequeno, sim. Aquilo para arrumar já é um bocado complicado. Se quer dividir aqui para o meio para treinar duas coisas ali, às vezes tem que estar ali a contar passos e vão bolas de um exercício para o outro, não é muito fácil, mas pronto, a gente dentro das condições que nós temos damos o nosso melhor e penso que assim é que se nota a nossa evolução também enquanto treinadores, que
com as adversidades todas que nós temos, nós conseguimos tirar alguns frutos no final do trabalho. Primeira época enquanto treinador principal é de facto um desafio tremendo, enquanto ainda estudante, estar também aqui na prática, a estar com estes jovens na formação. O que é que tem trazido também esta experiência para a vida de estudante? Eu penso que isto é uma aprendizagem mútua. Eu aprendo com eles como eles aprendem comigo. Se calhar até eu aprendo mais com eles do que eles comigo, se formos a ver bem as coisas. É verdade, é a minha primeira experiência como treinador e é logo como treinador principal. Não era para ser assim, mas foi as circunstâncias que obrigaram a ser assim, porque o treinador que era para ser treinador principal devido ao seu emprego não teve de abdicar disso e eu resolvi aceitar e depois acabei por ficar também com as duas equipas e a gente fazer das duas equipas só uma. Pronto, tem sido um desafio. É desgastante, é verdade, não tem fins de semana, mas faço o que gosto, pronto. Ou seja, a família é que tem de ficar em segundo lugar. Pois, é verdade. A minha mãe, coitada, só me vê à segunda-feira. É verdade. E a namorada? Namorada não há. Não há? Não há. Aqui fica então um apelo. Temos aqui um jovem exemplar montemorense. E como é que tem sido também a partilha existente dentro da equipa técnica? A partilha existente, pronto, nós somos 3. E temos também os estagiários, são 2 rapazes da escola secundária que jogam nos juvenis do Grupo União Sport, que é o Rafael Nogueira e o Francisco Batista, sim. E também lá têm ido ajudar, mas basicamente eu fico com a parte mais treinador principal, palestra e organizo os treinos. O Mauro fica com o trabalho de guarda-redes e o João ajuda-me mais na parte do treino da equipa no geral e também, como conhece já os mais velhos do ano passado, tem um papel um pouco importante também no que é o espírito de grupo e tem outra vontade a falar com eles e eles com o João. Pronto. Ou seja, tentam também complementar-se. Complementam-se uns aos outros, sim. Muito bem. E expectativas para o que ainda resta desta época? Para já quer garantir no futebol de 9, começando pelo futebol de 9, acabar nos 3 primeiros, no mínimo. E no que toca ao futebol de 7, tentar ser campeão. No futebol de 9, aliás, já ganharam pelo menos a 2 das equipas que estão no topo da classificação, não foi? Ao Lusitano, salvo erro, e ao Reguengos. Só faltou os Canaviais, que, pronto. Foi uma daquelas que arrancou mal o campeonato, não é? Fez com que a União arrancasse. Também não conseguimos ganhar, pronto. É uma equipa que é acima da média. Sim, foi complicado, foi jogos complicados. Se eles forem campeões, são justos campeões, digamos. E quando é assim, nada mais há a dizer, não é? Esta descoberta pelo treino vai também condicionar depois o futuro do licenciado? A minha licenciatura é em treino esportivo. Portanto, quer mesmo é ser treinador? Quero ser profissional de futebol, sim. Tem alguma referência enquanto treinador? O Mourinho. Fui habituado a crescer, a ver futebol e a ver o Mourinho sempre no topo. Foi uma pessoa que, pronto, era uma inspiração para qualquer pessoa que queira seguir a carreira de treinador. Qual foi a principal lição que aprendeste com o Mourinho? Ao vê-lo a treinar, ao ver as suas escolhas, a sua forma de falar, a sua personalidade? Sim mesmo. E eu nisso também sou igual, sou muito confiante de mim mesmo, do trabalho que faço. Portanto, aliás, o esforço e o trabalho que se faz é aquilo que depois dá o resultado final, não é? E sem esforço nada feito. Sim. Temos também connosco o Mauro Delca, ele que também é estudante, mas não é de desporto, não é? Aliás, nada lá perto, é de comunicação social, não é, Mauro? Mauro, mas também um apaixonado pelo desporto, colaboras com a Folha de Montemor, na área do desporto, e até já tiveste convites da Rádio Nova Antena para vir para colaborador da bancada desportiva. És, portanto, um apaixonado pelo desporto e isso fez-te também aproximar desta equipa? Sim, pode-se dizer que sim. É assim, eu no ano passado tive também uma experiência um bocado semelhante, mas nas Praias do Sado, no Praense. Este ano fui convidado pelo Bruno, que é meu amigo de infância, e basicamente decidi aceitar, não só pela experiência, mas também por ser com uma pessoa que pronto, é da minha confiança e vice-versa. Acho que tinha mesmo de aceitar. Aliás, numa equipa técnica isso é fundamental, não é? Sim, exatamente. O companheirismo, a cumplicidade, a confiança são fundamentais. E como é que tem sido também, que balanço fazes deste trabalho da equipa técnica?
Entre nós temos-nos dado todos bem. Com os jogadores também tem sido ótimo. Um bocado como o Bruno disse, aprendo também mais eu com eles do que ao contrário, se calhar. É assim, como estou mais com os guarda-redes, se calhar tenho uma ligação maior com eles. Basicamente, é isso. E essa tarefa que é treinador de guarda-redes, como é que tem sido? Foi uma descoberta? Foi uma novidade? É assim, como eu disse, já no ano passado fazia um pouco disso, mas este ano, digamos que é mais a sério. Se calhar os miúdos não estavam tão habituados a ter um treinador só dedicado a eles, os guarda-redes. Este ano, se calhar, tem mais essa... É assim, nos outros anos, se calhar, treinavam-se mais uns aos outros. Este ano, tem um treinador dedicado a eles. Vejo que os resultados até têm sido algo positivos. Treinamos não só os guarda-redes que já estão no escalão de infantis, como também alguns dos benjamins que têm subido, como é o caso do César, como é o caso do Gonçalo e do Pirata. Basicamente tem sido assim e tem resultado. Aliás, em termos de formação, é fundamental também haver esse treino específico para os de guarda-redes. Exatamente. E isso é uma mais-valia para o Grupo União Sport. Claro que sim. E em termos de guarda-redes, como é que estamos servidos? Opções não faltam, digamos assim. Tem quantos guarda-redes? É assim, com idade de infantis, são... Sim, são 2. Os outros são benjamins, é isso? Temos o Bicho. Sim, o António Bicho. Temos e depois os outros são benjamins, mas sobem e jogam quer na equipa do futebol 9 quando é preciso, quer na equipa do futebol 7. E como é que tem sido a tua relação com eles? Tenho dado bem com eles, acho que já vejo praticamente se calhar um ou dois deles como irmãos mais novos, digamos assim. E o que é mais difícil no treino de guarda? No treino com eles? É assim, se calhar torna-se um pouco difícil apresentar-lhe mais algumas novidades em termos de treino. Por exemplo, os exercícios, pronto, como é um treino mais específico, revolvem todos à volta um bocado do mesmo. É assim, a inovação tem de partir de mim e às vezes isso é um pouco difícil. E onde é que vais buscar também aquilo que é necessário levar para os treinos, a aprendizagem que se tem? Porque tu estás em comunicação social, ou seja, na universidade não é por aí, tem de ser mesmo o trabalho de pesquisa. Trabalho de casa, só trabalho de casa, quer em vídeos treinos no YouTube, quer em, sei lá, em blogs, qualquer coisa assim. É tudo. E eles acham às vezes aquilo que levas meio esquisito ou não? Não, no geral não. No geral, é assim, logo no primeiro treino, em que trago um exercício novo, fica tudo esclarecido para os próximos treinos, aprendem logo tudo. E em termos de resultados, aqui o Bruno já falou que são positivos, tem-se feito, em termos desportivos, um bom trabalho. És da mesma opinião? Sim. Falou-se também na fase do início da época, que foi um pouco menos positiva que o resto. É assim, convém ressalvar também que nós não tivemos para a época. Logo, os primeiros jogos serviram também um pouco de pré-época. Os erros foram dados nos primeiros jogos. A partir daí temos sido uma equipa mais coesa. Ou seja, também se aprendeu com os erros, não é? Exatamente. Normalmente gosta-se de aprender com os erros nas vitórias, mas às vezes os erros que acontecem nas derrotas também às vezes nos tornam mais fortes. Esta equipa se calhar tornou-se mais forte e unida com isso. Sim, penso que sim. Muito bem. Em relação àquilo que é a vossa relação com os pais, neste escalão etário, nos escalões mais novos, é fundamental, de facto, a relação existente entre a equipa técnica e os pais. Sim, é preciso. É assim, eles estão numa idade que, pronto, como é lógico, ainda são dependentes praticamente dos pais. E é assim, também, por exemplo, quando é para ir para os jogos, às vezes não temos carrinho, pronto, não há. Não há transporte. Não há transporte, exatamente. Ir a pena dá jeito. E lá está, temos de depender dos pais tanto para os jogos fora como em casa. Basicamente é isso. Tem de haver uma boa relação com os pais. Uma entreajuda que faz com que os filhos também fiquem mais felizes, não é? Claro. E eles são uma boa claque? Não tenho queixas.
É que eu conheço aí uma claque, sobretudo feminina, mas é mais nos juvenis, que aquilo faz um ruído imenso. Aqui eles são mais calminhos. Também quando é preciso também se podem fazer ouvir e fazem. Houve assim algum jogo especial em que realmente os nervos se acumularam e a malta puxou ainda mais para dentro de campo? Podemos dizer que sim. Qual foi o jogo? Se calhar na visita à Borba e a Reguengos. Sim. Como é que foram essas partidas? É assim, particularmente a de Borba teve a sua importância tanto no desenrolar do campeonato, tanto nesta, como é que eu ia dizer? Classificação mesmo? Não. Não havia árbitros, foi na semana da já a União, os Cenas também perderam nos Canaviais. E aliás este resultado diz assim um bocado isso, não é? 4-3. Sim, e portanto foi um jogo em que os ânimos estavam ali a chocar, tanto, é assim. Estava aqui um escaldinho, que está presente. Aí ele foi fiscal. Pronto, está tudo dito. Então vocês põem o Marinho calçam como fiscal de linha. Desgraça, não sei. Mas valia pôr o meu vizinho. Nem pós dele. Então os árbitros eram um do nosso lado, basicamente, do outro lado. Não estou a dizer que um puxava para um lado, outro puxava para o outro, mas pronto, eram os dois reunidos. Ainda faziam Não é isso. Mas pronto, um tinha vindo com uma equipa, o outro tinha vindo com outra, e depois havia sempre ali aquela... É complicado. Foi um fim de semana complicado, mesmo muito complicado, porque de facto, quer dizer, os clubes não têm culpa nenhuma disto e no fundo, isto só, obviamente nunca trazia bom resultado àquilo que eram uns jogos, e os nervos, obviamente, acredito que tenham se acumulado. Sendo que no outro jogo que falaste, este foi uma derrota, mas o outro foi uma vitória. Sim. Fora de portas, no Atlético de Reguengos. O do Atlético, me deixarem falar. Peço desculpa, está a interromper o Mauro. O jogo com o Atlético Reguengos foi um jogo um pouco diferente, porque era um jogo que são duas equipas que estão niveladas, digamos. O Atlético Reguengos está empatado connosco em pontos. E nós estávamos a ganhar aquele jogo e o ambiente ferveu um pouco, porque lá está. É uma situação que no futebol de formação que não deve haver, que é os pais influenciarem os filhos a terem atitudes violentas e antidesportivas. E na parte da equipa adversária houve muito isso. E depois começou a haver das duas partes, porque uma influenciou a outra e pronto. E aquilo acabou por fazer faísca, digamos, como estava o Marinho. Aliás, aliás, há vídeos no YouTube tremendos, não é? Pais a agredirem-se na bancada. É algo que também é um caminho que tem de ser feito em termos de formação, não só dos técnicos, não é? Dos miúdos, mas os próprios pais temperarem um bocadinho mais aquilo que são as suas atitudes. Porque se vamos a ver, um pai é um modelo ideal a seguir por um filho. E como digo, um pai também posso dizer um treinador, como é o meu caso. Se calhar dou um grito para um árbitro, os atletas vão pensar que eu é que sou um modelo a seguir e eles vão fazer o mesmo. Pronto, isso às vezes um treinador tem que estar um pouco controlado nessas situações, e se calhar não sou o melhor exemplo nisso, é verdade. Mas a verdade é essa. E naquele caso, por exemplo, nunca se deve incentivar, se calhar, um atleta a atirar-se para o chão, como eles faziam, e penso que isso foi essas atitudes são atitudes que depois causam aquele clima assim um pouco... Bruno, isto leva-me a fazer-te a pergunta. Então, afinal, como é que tu és enquanto treinador? Às vezes também os nervos elevam-se, não é? Sou um treinador que vive muito o jogo, digamos. Vive muito o jogo. Se é aqueles jogos mais intensos, eu por vezes tento passar a minha intensidade e se calhar não a tento passar da forma exata. E eu sou pouco tolerante se calhar com os árbitros, é um problema meu. O mínimo erro se calhar perco um pouco a cabeça, mas o caminho faz caminhando, não é? E nós vamos também aprendendo. É verdade. E o que é que o Mauro te diz nos jogos? O Mauro se calhar é mais calminho ou não? Se calhar fervo tanto como ele. É assim, falei precisamente em dois jogos, dei logo dois exemplos que se calhar num ferveu mais ele, no outro fervi se calhar mais eu. É assim, se calhar não sou ideal para o acalmar, se for preciso.
Portanto, temos de falar com as vossas mães, com a Guida e com a mãe do Bruno, para acalmar aqui o pessoal, é isso? Se calhar, se elas estiverem lá nos jogos, vocês... Controla-se. Não vamos agredir. Claro que não. Vocês são boa gente. Agora, é natural que no futebol, quando nós queremos ganhar e quando há tanto trabalho em jogo, não é? É uma semana de trabalho que está ali, em que nos focamos, tentamos as melhores estratégias, tentamos motivar e depois aquilo não corre como nós queremos ou os árbitros têm erros e ali não há VAR que nos acuda e às vezes o VAR também tem sido assim, ainda ontem, pronto, eu não vou falar nisso. Tem tido realmente coisas que depois levam-nos a ter atitudes e momentos de maior vulcão, digamos assim. Sim, desde que não denigram a nossa imagem ou que sejam fundamentais para o nosso comportamento a longo prazo. Acho que são coisas que acontecem, tal como os erros da arbitragem, por exemplo, são coisas que acontecem, temos de lidar com elas. Claro que sim. Não sei se, antes de passar a palavra aos jovens, se o Bruno queria acrescentar mais alguma coisa em relação àquilo que tem sido também esta experiência. Algo que não tenha ficado, que a gente não tenha abordado e que considerasse importante. Importante, acima de tudo, mesmo acima das dificuldades, estou a gostar muito da experiência, estou a gostar muito de trabalhar com esta rapaziada. Já é como se fosse uma segunda família para mim, passo muitas horas com eles durante a semana e dedico muito tempo a eles, quer a planear treinos, quer a fazer relatórios, quer isso tudo. E pronto, e basicamente se calhar vou ter muita pena de já não os treinar para o ano ou assim, mas é assim, foi um grande grupo que eu tive, gostei imenso e continuo a ter, claro, que ainda não acabou a época. E portanto a tua mãe só te vê à segunda-feira, não é? É verdade. O que é que ela te diz? Ela sabe o porquê. E também te incentiva, não é? Pois, de certa forma tem que incentivar. E lá por casa, Mauro, os pais como é que vivem também estas aventuras do Mauro? Eles vivem mais ou menos como eu, eles até acompanham a equipa em alguns jogos e tudo, mas também estranham um bocado que eu antes era mais estar em casa e agora é assim, praticamente não paro, porque é o trabalho, é a equipa, é jornal, é basicamente tudo ao mesmo tempo. Qualquer dia tinha de convidar a tua mãe a fazer-te uma entrevista. O que é que achas? Por mim, se ela quiser, se ela aceitar. Aceitava, pois. Então pode ser. Que é um bichinho de microfone. Então a gente... Temos que combinar isso. Um beijinho à Guida, que nós sabemos que atravessa um momento menos bom na sua vida, que não é fácil, também já passei por isso lá em casa com a minha mãe. Um beijinho enorme para ela e toda a força do mundo que ela merece, que é uma mulher guerreira. Vamos então falar com a rapaziada. Eu vou por ordem alfabética. E por ordem alfabética o primeiro é o André Reolos. O André Reolos, isto foi feito um sorteio, ordem alfabética, assim o dita, e posso já chamar também o António Ferreira e o Diogo Calção. São os três primeiros a falarem comigo nesta tarde, com esta rapaziada dos infantis, e começo pelo André Reolos, como disse, o André que já treinou nos três grandes, já foi ao Benfica, já foi ao Sporting e já foi ao Porto. Qual deles é que gostaste mais? Sporting. Porque tu és do Sporting. Claro. E como é que foi a experiência de treinar? São condições completamente diferentes, não é? Como é que foi lá estar e conviver nesses treinos? Foi bom. E como é que correram? Correram todos bem. E o que é que esses treinadores de lá disseram do André? A mim não me disseram nada. Não te disseram nada? Aqueles maganos. Então fazem-te ir lá, treinar com eles, dar esse trabalho todo e não te disseram nada? Não. Nem te disseram que esse cabelo não é assim grande coisa? Não te disseram nada? Nada. Pronto. Mas a experiência foi boa, Foi. não é? Aquilo é muita competição, há muita gente com muita qualidade. E o que é que tu achaste no meio daquilo tudo? Achas que tinhas hipótese? Com alguns sim, com alguns não. Qual era o sonho que gostavas de cumprir? Era realmente ir para um deles? Pois. Para o Sporting, não é? É bom qualquer. Era. Mas o clube do teu coração é mesmo o Sporting. É.
Como é que viste o jogo de ontem? Eu não vi, estava a dormir. Estavas a dormir? Olha que... Se acordasses no final do jogo compreendias aquilo que eu se calhar estava a pensar. Como é que tens visto o Sporting esta época? Não jogam nada. Nada? Nada. Tu precisavam lá de ti, se calhar. Claro, então não me chamam para lá. Aqueles malandros. Até e os infantis? Como é que tem sido este ano de infantis? É uma boa equipa. Estás no futebol de 9? Sim. Portanto, és dos atletas que está somente no futebol de 9, não é? Olhando para aquilo que os treinadores estavam há pouco a dizer, daqueles 2 jogos, com os nervos à flor da pele, como é que foi viver esses 2 jogos? Foi sofrimento até ao fim. Acho que estivemos bem nos 2 jogos. Em Borba tivemos o azar, mas depois conseguimos voltar às vitórias. E o arranque de campeonato? Aquele arranque em que vocês tiveram 2 derrotas consecutivas, como é que vocês ficaram? Ficámos abalados, pensávamos que íamos ficar muito mal classificados, mas depois a equipa... Deu a volta por cima, não é? E depois demos a volta por cima. Até agora, qual foi o melhor jogo que vocês fizeram, na tua opinião? Contra o Lusitano. Que foi outra vitória, não é? Sim. E como é que foi esse jogo? Foi bom. Marcaste algum golinho? Marquei. Esta época já marcaste quantos golos? Não sei. 11 ou 12? Estás parecido com o Basost, pá. Não é? Mas só que ele é um pino lá na frente. Metes lá um pino? Não se mexe? Não. E tu? És um pino ou não? Não. Estás sempre à mama ou também ajudas? Não, eu também ajudo. É? O treinador, ele também ajuda? Às vezes. Às vezes gosta de lá estar também para marcar os seus golinhos, não é? Até se mexe. Porque nós temos de jogar em equipa, não é? Sim. Obviamente que a equipa só ganha com golos, os golos têm de lá estar o ponta de lança e os avançados para os marcarem, mas às vezes também temos de ajudar na defesa, não é? Qual foi o jogo mais difícil em que realmente a equipa se uniu e tiveste até de ajudar mais a nível defensivo? Contra o Reguengos. Aquele jogo em que ganharam 1-2, não foi? Sim. Fora. Uma vitória importante também. Sim. Como é que foi depois festejar essa vitória? Foi boa. Foi boa? E sabia aqui? Se é bom, tens de me dizer o que é que sabe. É chocolate? A Santos de Coratos? Não, sabia a bifana. Bifana? Muito bem. És um adepto das bifanas? Claro. Ora. E vocês depois dos jogos têm bifanas? Não. Não? Se o Marinho tem que arranjar. É? Então fica um apelo ao Marinho para arranjar as bifanas, é isso? É isso mesmo. Muito bem. André Arraiolos, qual era o sonho que gostavas de concretizar? Já falaste que era jogar num dos grandes. Mas com a União? Ser campeão distrital. Ainda tens um caminho longo pela frente, não é? Ainda estás nos infantis, ainda vais ter, se continuares no União, mais caminho pela frente. E o que é que achas da equipa sénior do União? Fraca. Fraca? Só ali 1 ou 2 é que não mexem naquilo. E o que é que achas, por exemplo, do Xande? Esse é ali o melhor. É tipo o Bas Dost? Não, nada a ver. Este é melhor? Muito melhor. Então o Sporting está à espera do quê? É. Não tem dinheiro agora, querem comprar alguém. Não tem dinheiro. Ai, mãe, grande desgraça. Então, e o teu pai? Como é que o teu pai lida com as tuas aventuras? Ele que jogou futebol, não é? Durante muitos anos, também no União e noutros clubes. O que é que o teu pai te vai dizendo? É dizendo para eu ser humilde e jogar o que eu sei e tentar ajudar a equipa. Ele diz para tu jogares o que tu sabes. Sim. Isso é muito ou pouco? Não sei o que sei. Não sei se jogo bem. Não sabes se jogas bem? Não. Então foste chamado para treinar nos 3 grandes, achas que jogas mal? Não sei, eles é que sabem, eles é que me chamaram, não fui eu. Pois, se calhar sabem pouco, não? Desgraça. Agora passamos para o António Ferreira. O meu vizinho António Ferreira, às vezes põe-se lá na rua a jogar e a mãe, coitada, olha o Mercedes, tu não me batas no Mercedes. É ou não? Hã? A tua mãe
Às vezes diz para tu não atirares as bolas ao Mercedes? Sim. Ah, pá. Aquilo custou muito a pagar. Vou lá. Não te desgraças, rapaz. António Ferreira. Olha, pois bem, os treinadores dizem que tu és o jogador mais bem comportado da equipa. Hã? O que é que tu achas disso? Não sei. Não sabes? És o mais sossegadinho, é? É? Portanto, tu és, como gostas tanto de futebol, levas isto mais a sério, é isso? Sim. E como é que tem sido? Eles riem-se, pá. Então, mas está aqui, não estou a inventar, não é? É? Então, se é verdade, é verdade. E jogas nos futebol 9 ou no de 7? Futebol 9. Portanto, és também daqueles que estás no futebol de 9. E como é que tem sido este campeonato, na tua opinião? Foi bom. Tá. Está a correr bem? Mas podia ter corrido melhor, não é? Qual foi, para ti, na tua opinião, qual foi o pior jogo de todos? Não sei. Não sabes? Deixa-me lá ver aqui qual é que terá sido o pior. Qual é que foi o pior? Com os canaviais cá. Foi logo o primeiro jogo, não? Ou o segundo? Foi o segundo. Então o que é que aconteceu nesse jogo com os canaviais cá? Não? Não tínhamos arraiolos. Não, tínhamos Montemora. Arraiolos não é para aqui chamado. Então o que é que correu mal? Diz-me lá. Ele, coitado, está tão tímido que não consegue. Ele é tão bem comportado, não é? Está tão habituado a comportar-se bem. Nem sabe, isto olha lá, isto não é indireto. Isto é gravado, podes dizer o que quiseres, que eu depois edito e mudo, não há problema nenhum. Para ti, jogar futebol é mesmo muito importante, não é? O quê? Jogar futebol é mesmo... eles já estão mesmo distraídos. Jogar futebol é mesmo muito importante. É? É a tua vida, não é? Só pensas no futebol? Sim. E a escola, como é que é? Está a correr bem. É? Estás em que ano? No 7º. No 7º ano. É um ano manhoso, não é? Muito mais disciplinas do que se tinha. Sim. Qual é a mais difícil? É matemática. Eia, pá, a matemática é uma dor de cabeça. Ixi, eu era tão bom em matemática que ter 2 era positivo. Portanto, estás a ver? Eu era tão bom que ter 2 era positivo. E o mais difícil da matemática é o quê? As equações? Depende da matéria. É. E qual é a disciplina que gostas mais? Educação física. Ora, pois não. Tens o quê? Educação física? 4. 4? Tá, não. Podia ser melhor, hein? Podia ser 5. Quem é o professor? Ou a professora? A Alice Gomes. Ui, olha que ela é fina, não é? Ela andou comigo na minha turma, vê lá bem. Portanto, sei que ela é a líder firme e hirto. Ela é dura, não é? Qual foi a coisa mais difícil que ela já vos mandou fazer? Não me lembro. O pino só com a mão? Foi. E tu fizeste? Não consegui. Olha, isso é normal. A ti, o que é mais difícil que os treinadores às vezes vos pedem? Cá para mim é estar calados. Ou não? O mais difícil é estarem calados? É. E ouvirem-nos? O que é que achas aqui dos treinadores? Do Bruno, do João Borrazeiro e do Mauro? Aproveita agora. Podes dizer mal à vontade. Então, espera lá. Ih, já ligam para cá. Ai, Jesus. Eu não faço ideia quem seja. Quem é que será do outro lado? Não faço ideia. Quem é que será do outro lado? Está em pré-escuta. Diga-me lá quem é que está do outro lado, que eu estou em pré-escuta e ainda está em direto. É quem? É quem? É o Miguel Paulo. Ai, Jesus. Bem, eu não faço ideia quem seja. Podia ser alguém que a gente conhecesse, mas é melhor desligar. Está bem? Peço imensa desculpa ao ouvinte, mas a coisa está em direto aqui com o Arraiolos, que vai ter a oportunidade, que sempre ambicionou, não é? Dá lá a tua opinião sobre a equipa técnica. Epá, Estás-te a habilitar a 10 jogos no banco. epá, o Mr. Mauro é uma pessoa fecholas, tranquila, tímida. Epá, mas ali o Mr. Bruno, epá,
Já vai dizer que vai chegar domingo. Eu estou a brincar, estou a brincar. São todos bons. Mas o Mr. João ali é que é o mais engraçado daquilo. É o mais engraçado? Então, ele brinca muito com vocês? Epá, brinca. Muito, brinca mesmo muito. Quais são as brincadeiras que ele faz? Epá, é melhor não dizer. Mas é bom para o espírito de grupo, não é? Para a malta se animar, não é? Exatamente. Vamos lá aqui voltar. É este rapaz que não... Ele é tão bem comportado que fala pouco, não é? Olha lá, até aí o teu pai e a tua mãe o que é que dizem? Das tuas aventuras no futebol? Oh, Rael, cala-te, pá. Não arranjas uma parte, pá. O que é que os teus pais te dizem? O teu pai é que gosta mais de ver os treinos, não é? Sim. E o que é que o teu pai te diz? Para jogar bem. E tu tentas, não é verdade? E quem faz o que pode, mais não é obrigado. E portanto tu também és do Sporting, Sim. não é? Portanto o teu clube de coração é mesmo o Sporting. Como é que tens visto o Sporting? Está fraco. Está fraco. Mas, pá, a vida é mesmo assim. Olha lá, o Benfica ainda estava tão mal e agora está um bocadinho melhor. Pode ser que a coisa melhore. Tens algum jogador que seja para ti uma referência? O Bernardo Silva. O Bernardo Silva, que inclusivamente tem tido aí elogios de muita gente, até do Pep Guardiola, que adora o Bernardo Silva. O que é que gostas mais de ver no Bernardo Silva? Joga bem, esforça-se. E tu, esforças-te nos treinos? Sim. Tentas dar ao máximo? Sim. Muito bem. Mas não me esqueces de dizer o que é que o teu pai te diz mesmo. Só diz para te jogar bem? Só? Muito bem. Espero que o pai fique aqui contente por este elogio, que é o jogador mais bem comportado da equipa. Está bem? Agora vamos falar com o Diogo Calção. O capitão da equipa. Não é, Diogo? Sim? E ser capitão da equipa, o que é que representa para o Diogo? Então? Epá, temos de aturar. Temos de aturar? Eles são muito mal comportados. Para os misters. É? De vez em quando. E o que é que eles fazem aos mistérios? Não obedecem. Às vezes o mister Bruno diz para eles estar calados. Eles têm de dar voltas ao campo, senão... Para acalmarem. Foi. Quem é o campeão das voltas ao campo? Epá, deixa lá pensar. É o Arraiolas? Patinha, não é? Porque ele é muito bem conversado. Pá, o Arraiolas, de vez em quando... Eu bem me queria parecer. Foi. E de resto? O que é que... Minhoca também, minhoca. O Minhoca também. O Minhoca é uma cobra? Então, diz-me lá, enquanto capitão, portanto é difícil então domar esta malta toda, ainda por cima são 25, não é fácil, não é? E para ti, reconhecerem em ti uma faceta enquanto líder, não é, desta equipa, enquanto capitão, também é importante, não é? É. O que é que o teu pai te diz acerca disso? De ser capitão, então não me disse nada. Não? Dos teus jogos, o que é que ele tem dito? É daqueles pais que rasga mesmo ou fala calmamente? Mais ou menos. É calmo. É calmo? Diz é para ir chutar a baliza. Mas tu não chutas à baliza? Pá, quando tenho espaço, chuto. Às vezes já vou tarde, já não tenho a bola nos pés. Isso é magia, não é? A bola desaparece assim por artes mágicas. É isso? Portanto, às vezes atrapalhas-te e a bola vai-se embora? Como é que é? Epá. Não sei explicar. Não? Então tens de ser mais prático. Pois. A gente tem de simplificar. Não é? O objetivo do futebol é o quê? Marcar golos. Pois. Pá, e temos de simplificar. Aí, o André, o Arrael sabe muito. Portanto, não é marcar golos, é a vitória. Mais nada. E qual foi a melhor vitória que tiveram? Foi contra o Lusitano. Porque eles estavam em primeiro lugar, acho, nessa altura, não sei. A gente ganhou-los, então eles é que ficaram com uma grande azia.
Mas também sei que vocês ficaram também muito contentes com isso, não é? Para haver um vencedor tem de haver um derrotado, não é? Como é que foi comemorar essa vitória? Tudo foi bom. Foi bom? Foi. Só assim? Muito bem. E as viagens? As viagens para os jogos fora, como é que são? Estou nos carros dos pais. Ah, é? Quem não tem leg vai na carrinha. Muito Eu bem. costumo ir sempre com o meu pai. E as viagens então são tranquilas, não é? Depois, Então, mas gostavas de ir na carrinha também? se não tiver boleia, tenho que ir. E já foste? Já. E como é que são as viagens na carrinha? É só brincadeira. É? Oh, cala-te. O Arraiolos deve ser o prémio do mais falador. O homem, ele deve de acordar de noite a falar. É? Não? Dormes bem? É, muito bem. E o pior jogo? Epá. Foi qual? Miser. Os canaviais, os dois, pronto. É que foi aqueles que eles estão em primeiro, não é? Pois. E não conseguimos realmente ultrapassá-los. São superiores. São. Há que ter essa humildade, não é? Quando é assim, é assim. E o que é que aprendeste nesses jogos com o Canaviais? Ui. O que é que aprendi? Temos de saber perder e ganhar. Mas também há aquela azia que também a gente sente, não é? Não é só os outros. E para o que é o futebol para ti? Oh. Para mim, futebol é um desporto. Pois é, um desporto. Também querias jogar na equipa sénior de União com o teu pai? Pois, era bom, mas... se for possível, era num clube, num dos grandes clubes. E já foste treinar algum desses clubes? Não. Ainda não tiveste esse convite? Não. Então, mas tu treinas num grande clube, Pois? com mais de 100 anos, que é o Grupo União Sport. Vestir a camisola de União tem também um sentimento diferente para ti? Sim. É um orgulho vestir a camisola que o meu pai também já a vestiu. Já há muitos anos. Até velho, não é? Foi. Cota. E, pois, não chegaste a ver o teu pai a jogar? Não. Não? E ainda hoje, vocês, nem que seja na praia, jogas à bola com ele? Jogo. E então, o que é que achas do velhote? Epá. É lento. Oi. Amigo, os anos pesam. Canta-se muito rápido. Cansas muito rápido? Tem de ir aos treinos. Pois. É? Muito bem. Vamos chamar então os outros dois rapazes que estão aqui, que é o Rodrigo Caipira e o Rodrigo Carvoeiro. Venham eles. Venham eles. Começamos pelo Rodrigo Caipira. Não é? Rodrigo Caipira. Gosta muito de cães também, não é? Não. Não? Quer dizer, mais ou menos. Aqui tenho lá 2 cães em casa. Tu estás-me a dizer que não gostas de cães? Má volta, má volta. E a tua mãe é repórter de serviço, aqui, não é? Que vai tirar aqui a fotografia ao pessoal. A tua mãe gosta de te ver jogar à bola? Gosta. Gosta? Sim. E ela grita muito ou não? Às vezes. É daquelas que grita muito? Às vezes. Ela também chama nomes aos árbitros ou não? Não. Não? Ela pera. Você é um grandíssimo senhor. Eu gosto muito de si. É uma coisa assim, não é? Então, estás nos infantis de União, já estás no União há algum tempo, não é? Sim. O que é que te fez vir para o futebol e o que é que te faz continuar no futebol? Eu desde pequeno que comecei a ver futebol e sempre gostei. E é o desporto que mais gostas, Sim. não é? É. E o que é que achas desta equipa? São 25, são muitos. Realmente, achas que é uma boa equipa, um bom grupo de amigos? Sim, é uma boa equipa. E pronto. Qual é na tua opinião, qual é o melhor jogador da equipa? Jogador da equipa. Epá, não sei. Valem todos, não é? A equipa vale pelo seu todo, não é? Sim. E acreditas que tem sido um bom grupo de trabalho, não é? Sim. Qual foi o jogo que mais gostaste até agora?
O que mais gostei foi quando eu fui capitão. Portanto também já foste capitão? Já. Ou seja, sentiste ali que te foi dada importância, não é? Sim. E ao entrares em campo com a braçadeira, o que é que sentiste? Senti que nos treinos, naquela semana, tinha treinado bem e senti orgulho por ter a braçadeira de capitão. E os jogos, como é que têm corrido? Bem. Tem? Sim. Fora aqueles jogos com canaviais, não é? Que é mais chato. E os adversários? Ouvi dizer que tu, quando o adversário é assim grande, mais matulão, tu ficas assim um bocadinho mais, com mais medo? Às vezes. É? Ou seja, tens medo quando o adversário é maior do que tu? É isso? Às vezes. Às vezes? Também. Então, mas isso, olha lá, quanto maior é o tipo, mais maior é a queda também. Hã? E o que é que achas aqui dos treinadores? Eu gosto deles. São... Agora a sério, não vale a pena. Sim. Fala. São uma equipa técnica porreira, não é? Sim. Sendo que o João Borrazeiro é o mais brincalhão. Sim. É? Que brincadeiras é que ele faz, afinal? Eu já tentei... eu aqui tentar puxar por ele e tu... Haja boa disposição, não é? Sim. Muito bem. Mas eles são exigentes com vocês? Sim. É. E aquela história de quando vocês não se calam, eles querem falar e depois têm de dar a volta ao campo, como é que é? Não gosto lá muito de dar voltas ao campo, mas... Tu também já deste voltas ao campo? Mas quase nunca dou. Mas já deste? Já. E então? Isso significou o quê? Não te calaste? Não é? Eu não sou muito daqueles de falar. Nota-se bem que tu és um miúdo bem comportado. E a escola como é que vai? Vai bem. É? Estás em que ano? No 6º. No 6º ano. Portanto, és dos mais novinhos aqui também, não é? Sim. E como é que está a correr a escola este ano? Bem. E não há negativas? Só uma. Qual é a negativa? Matemática. Raio da matemática, é um bicho, não é? Aquilo, a malta olha para aquilo, mas isto é grego, é chinês, é isso? É. Mas olha que é importantíssima a matemática, tens de dar a volta a isso, porque a matemática é fundamental. E tens de trabalhar. Sim. Agora, fica descansado que não és o único, não é? Temos de dar a volta à questão. E no futebol, qual é o teu clube do coração? Benfica. É o Benfica, portanto, o primeiro benfiquista a surgir aqui, acho que o Calção também é benfiquista, não é? O Calção também é benfiquista. E depois vocês, uns são do Sporting, outros são do Benfica, outros são do Porto. A maioria é do Benfica ou do Sporting? Acho que a maioria é do Benfica. É do Benfica? E quando há jogos entre o Benfica e o Sporting, como é que é? Vocês falam muito sobre isso ou não? Às vezes. Às vezes? Muito bem. E tens assim algum sonho que gostasses de concretizar a jogar pela União? Ser campeão e pronto. E pronto, não é? A mãe já tirou foto? A mãe está a filmar. Ai, Jesus. A mãe está a filmar. Depois põe no Facebook e manda-se aqui. Meu rico filho, manda-se aqui. É um espetáculo. Agora vamos falar também com outro rapaz. Outro Rodrigo. Um Rodrigo Caravoeiro. Que é o Obicoelo da equipa. Sabes quem é o Obicoelo? Ele agora já não corre. Era um tipo que se naturalizou português e que era fantástico a correr os 100 e os 200 metros. Portanto, era muito rápido. E tu és o jogador mais rápido da equipa. Não sei. Não sabes? Mas os treinadores sabem. És o jogador mais rápido da equipa. Pois não sei. O que é que achas sobre isso? Não faço a menor ideia. Mas não estás a fugir de nada, pô, não? Não. Não? Não és aqui como o teu colega, o outro Rodrigo, quando eles são maiores, encontre-se mais um bocadinho. Tu não? Não. Não? Então, diz-me lá, este campeonato, vocês estão ali perto do topo, mas já é lá difícil chegar. Até onde é que pode ir esta equipa? Acho que até o 3º lugar. E vão lutar por isso, obviamente.
E nos treinos, como é que são os treinos destes técnicos, destes treinadores? São bons. São bons? Isso quando um jogador diz que são bons, isso não é bom sinal. Tem de dizer que são maus. Tem de ser duros, exigentes, pô-los ali. Alguma vez já saíste dali com muitas dores nas pernas e tal, nas costas? Não? Então... Aí sim, no início. Olha que no início a coisa se calhar, depois das férias, não é fácil. Tu jogas em que posição? Defesa esquerda. Defesa esquerda, mas tu já jogaste noutras posições, não foi? Em guarda-redes. É verdade, foi logo na primeira conversa, já há uns anos atrás, que eu já começo a conhecê-los há uns anitos. Agora, és defesa esquerdo e já pensaste voltar à baliza ou não? Já. Já? E então, estás ali um bocado renitente entre a baliza e a defesa? Não, eu vou para a defesa. Então na defesa. A defesa esquerda ali bem. Qual é a parte mais difícil de ser defesa? É cabecear as bolas. Então, É o Karate King. o quê? Karate King. Karate King? Ele vai a bola ali Karate. Ai, Jesus. Portanto, a parte mais difícil, mas isto também se treina, não é? E com esforço, com dedicação, também se ultrapassa isso. Para ti, um dia de jogo como é que é? É normal. É? Não te enervas muito? Não ficas muito nervoso? Não. Não? Mas é um dia que é melhor do que um dia de escola, se calhar, ou não? Muito melhor. Portanto, é melhor um dia Vocês jogam ao domingo ou ao sábado? Domingo. Ao domingo. Portanto, o dia de domingo é muito melhor do que uma segunda-feira. Muito melhor. Então, o que é que se passa? Diz-me lá. Estás em que ano? Sétimo. Sétimo. E qual é a melhor disciplina que tu tens? Não podes responder educação física. Moral. Gostas muito de educação moral, é isso? Eu nem tenho isso. Não tens? Isso é uma falha. Não. Qual é a disciplina que mais gostas? Matemática. Olha, ao contrário dos teus colegas, portanto gostas da matemática, não é? És um amante dos números. Gostas muito de números. Sim. É? E o que é que mais gostas na matemática? Das equações. Pá. Eles olharem assim com olhos, olhar assim meio esquisito. Não. Ele é que está bem. E a disciplina mais difícil? Inglês. Inglês? Portanto, tu és um homem dos números e as línguas, não é contigo, não é? Se aparecesse um prato com uma língua qualquer, nem ias lá à bola com isso. És bom garfo? Não sei. Gostas de comer? É. Pá. Olha, que não é para comer, não é para trabalhar, hein? Qual é o teu prato favorito? Mac. Hambúrgueres. Ai, pá, desgraça. A minha filha é mais pizzas. Enfim, pão com chouriço também é bom. Só comer porcaria, esta rapaziada. Qual era o teu sonho que gostavas de concretizar a jogar a bola? Era jogar nos grandes clubes e jogar na seleção portuguesa. E tens algum jogador que seja uma referência para ti? Não. Um ídolo para ti? Não? Portanto, não és muito de olhar para jogadores como o Ronaldo, o Bernardo Silva e por aí fora? Bruno Fernandes? Eu não gosto do Bruno Fernandes. Pronto, és do Benfica. E o que é que achas da opinião aqui da malta que é do Sporting? Podiam-se mudar para o Benfica. Mas isto não era a mesma coisa, tem de haver malta em todo lado, pá. E depois, olha lá, isto não é assim, dá muito mais picardia. Como é que tens visto o Benfica nos últimos tempos? Está a jogar mais ou menos, mas podia jogar melhor. Hein? Qual é o melhor jogador do Benfica, na tua opinião? João Félix. O Félix? Félix. Agora, dizem que é o Félix. Mas também é magrinho, não é? E tu também és. Sou. Portanto, ele tem de comer mais hambúrgueres e tu também. É isso? Então, muito obrigado a vocês. Que é tipo puxada a saca-rolhas para vocês dizerem alguma coisa. Achas que tenho de falar com... Achas que sim? Acham que sim? Então pronto, os dois pais que estão aqui e a mãe podem sentar-se também aqui. É 1 minuto para cada um. 1 minuto para cada um. E a pergunta é feita pelo André Arreolos. André, pode ser? Tu é que faz a pergunta? Primeiro é... Não? Primeiras senhoras. Portanto, então, primeiro falamos com a mãe do Rodrigo Caipira.
A Susana. Já se vai embora. Aquilo é batota. Susana, toda interessada em tirar as fotografias ao grupo, aos miúdos. É também uma mãe babada, não é? O meu para mim é o meu orgulho. E tudo que eu posso apoiá-la no futebol, eu já estou no futebol, salvo seja, desde os 6 anos, e sempre que eu posso, sempre o apoio. Ei. Às vezes não consigo estar mais presente nos jogos, quando é fora, pronto, por motivos mesmo de tempo, e torna-se um bocadinho mais complicado gerir isso. Mas sempre que há pais que possam ajudar em questão de vale de transporte ou carrinho na União, eu agradeço, e sempre que ele pode, ele irá. E sempre que eu puder financeiramente e emocionalmente motivá-lo para continuar, é para continuar na União. Como é que ele vive o futebol? É a paixão dele. Ele vive futebol, é a cor de futebol, é a futebol, é a União. Já houve casos que ele não pude, não neste ano, por exemplo, com o Bruno, que é um excelente treinador, e o adjunto também, o Mauro, porque ele fala muito bem deles e tem muito gosto em tê-los como adjunto e treinador. Como estava a dizer, sempre que ele não é possível ir a algum jogo, pronto, é tal desmotivação total. Mas pronto, mas sempre pode, irá continuar ao jogo e pronto, vai. E é bom para ele, não é? É muito bom para ele. Em termos de convívio e de fazer um desporto. Novas amizades e criar também um bocado também a independência dele, é muito bom. Tem sido uma grande experiência para ele e para mim também. Ainda bem. O rapaz que está aqui do outro lado é o Mário Calção, que é o pai do capitão, não é? E tu foste um dos capitães do Grupo União Sport. Já falámos tantas vezes sobre isso, não é? É uma experiência de muitos anos. Como é que é ver agora o percurso do filhote? O percurso, tenho acompanhado ao longo destes 5, 6 anos e procuro sempre incentivá-lo e fazer ver as coisas para ele conseguir evoluir. Em relação aos mistas, é só esta que queria dizer, uma palavra de apreço e de gratidão, porque eles passaram uma fase muito complicada no início do campeonato, porque começámos o campeonato com a definição se haveria uma equipa ou duas. Eu sou diretor, mas tenho acompanhado mais a equipa do Futebol 9. E ele passou por essa fase complicada, depois já houve a definição por parte da direção se havia um treinador ou dois. Ele agarrou com unhas e dentes, como costuma dizer, sozinho praticamente, trabalhar com 25 jogadores, e por isso é que eu tenho uma palavra de gratidão. Acho que os pais deviam de ver isso. Na altura os pais comentavam que isto não é nada, isto é direção, isto e aquilo, mas o Bruno conseguiu aguentar o barco e dar os parabéns, porque num balanço, acho que o balanço tem sido positivo, bastante positivo. Trabalhar com duas equipas e com miúdos desta idade, que tenta-se, como é dizer, motivar e fazer as coisas, ver como é que tem que fazer o que tem que fazer, e alguns querem brincar, não é fácil. Pronto, esse. E digo-te uma coisa, Marinho, é que este elogio que o Marinho, uma pessoa que tem esta experiência toda... Trabalhei na altura com o Leal, com o infantis, sei o que é a dificuldade que é, e acho que pronto, os pais acho que têm que no final da época se calhar agradecer pelo trabalho que ele tem feito. É um trabalho obviamente de equipa, mas há aqui um líder que é o Bruno Galvão. Muito obrigado também ao Marinho, à Susana, a estes jogadores todos, ao Bruno Galvão, ao Mauro Delca, também uma palavra ao João Borrazeiro, que faz parte da equipa técnica e pelos vistos é o mais divertido de todos, e que hoje infelizmente não pôde estar connosco. Muito obrigado por terem estado connosco. Foram os infantis do Grupo União Sport que hoje estiveram na bancada desportiva.